Vamos falar das nossas gravidinhas? Vamos lá. Então, assim, ó, hiperemese, né? Emese no latim já é enjoo, náusea, aquela sensação que toda mulher ou homem até pode ter, que é o famoso embrulho. Mas quando isso ocorre na gravidez, tem um nível que é aceitável, como foi colocado há pouco por você bem corretamente. Algumas mulheres, elas têm já um perfil mais propício a poderem ter essas náuseas e enjoos em grande quantidade. O que faz então? Ao invés de absorver o alimento, a mulher passa a ter vômitos, a ficar fraca, o bebê deixa de ganhar peso. Então, assim, no caso agora que está muito na mídia, sobre a princesa Kate Middleton. Por que ela teve que ir para o hospital? É uma situação que, quando a placenta começa a ser delimitada dentro do útero, ela tem o espaçozinho dela e tem os tentáculos. Esses tentáculos, quando tentam se firmar, podem gerar uma sensação e uma náusea muito mais forte, fazendo com que a mulher fique... ela não consegue... Qualquer perfume, ela vai ter não uma alergia, mas uma incompatibilidade, cheiro de comida, coisas que no dia a dia dela é normal. A origem disso tudo, Cíntia, a origem é a placenta mesmo, é o início da formação da placenta. Tanto que os principais casos são até o 3º mês. Dificilmente é 4º ou 5º mês. Porque na primeira gestação provavelmente vai ter na segunda? Não necessariamente, mas poderá ter. Então, por que requer, não é grave, mas requer uma internação? Porque a partir do momento que se priva de poliminerais e vitaminas, o bebê não vai progredir, não vai crescer contento, e a mãe também vai ficar desnutrida. E não pode ser em qualquer local. É meio que um isolamento. Então a paciente tem que ficar, tudo é pensado detalhadamente. Se no hospital houver uma maternidade, terá que ficar num quarto mais distante da cozinha, por exemplo. As pessoas do cheiro, exatamente. Porque mesmo recebendo a alimentação endovenosa pela veia, mesmo assim o vômito continua. E a gente vê, por exemplo, mulheres que têm gêmeos, são 2 placentas ou uma bem grande, e que tem a hiperemese, nossa, é melhor... Praticamente tem que internar. São as mulheres que emagrecem muito na primeira fase da gestação? Na verdade, são mulheres como a que a gente citou aí, que fez aquela dieta da proteína. Então, emagreceu horrores antes de engravidar. Então, assim, ó, existe hoje esse preceito midiático que a mulher bonita é a mulher... magérrima. E o que, na verdade, leva o corpo a um certo grau de comprometimento, porque precisa-se de vitaminas, precisa-se de reservas, né? E no caso dela, até para se encaixar no perfil, ela perdeu bastante peso. E o próprio organismo agora, esse baixo peso que ela tem, dificilmente você vai ver uma mulher com sobrepeso, gestante, tendo hiperemese. Geralmente são mulheres magérrimas ou magras ou no peso ideal. Porque a falta dessa gordura, a placenta cobra. Ela já começa a notar isso desde o comecinho da gestação? Ou às vezes ela por isso descobre que está grávida? A náusea, a sensibilidade ao cheiro, tudo isso é normal. O problema é quando a mulher começa a ter os vômitos. Essa é a grande diferença de tudo. Náusea, embrulhou, ok, evita determinado fator. Mas ficando intolerante a uma série de fatores... de vomitar por tudo, já leva o nome de hiperemese, onde ela é internada, é feito esse tratamento com reposição de vitaminas. Muito tempo de internação? Olha, às vezes sim, até 15 dias. Vai depender do período que essa placenta tiver levando tempo para poder se fixar. Até eu acredito que tem uma imagem aí mostrando como é que fica o embrião na 12ª semana sendo implantado no útero, mostrando assim que as garras, os tentáculos, para poder dar uma gravidez produtiva, é nesse momento que a mulher começa a passar mal. E geralmente, aí uma excelente imagem mostrando a parte superior é a placenta. Então o bebê, ele está preso ali, cheio de coisinha assim, parece um negócio do mar, assim. Sim, tipo uma esponja, né? E os nutrientes do bebê passam todo por ali. O que essa placenta faz, Cíntia? A placenta, por exemplo, no caso da mãe ser tabagista, tem uma alimentação fast food, uma alimentação inadequada,
hábitos ruins, a placenta é o filtro. Através dela... Dá para saber o que a mãe fez na gestação? 100%. Na hora que você retira a placenta, uma mulher fumante, por exemplo, tabagista, acinzentada, atrofiada. A placenta, normalmente, ela é revestida por uma camada de mais ou menos uns 4 centímetros, mal comparando a um carpê. Já a da fumante, ele é rasinho e escuro, esverdeado. Quando bebe também, dá para saber? Quando bebe, aí já vai modificar. É mais difícil, mas pode comprometer o desenvolvimento do bebê. Então, ali mostrando que são aqueles tentáculos ali que o bebê ele vai se expandir. Ali só está na parte superior, que é o cordão. Mas vai chegar um momento, acho que talvez uma próxima imagem, o bebê já está mais envolto pela placenta. Aqui, ele é embrião, aqui ele deve estar com 6 semanas. 1 mês e meio, já não mais do que isso. E a parte cerebral do bebê, a primeira parte, é a mais importante, ela está bem desenvolvida. A parte que desenvolve mais. Tem mais fotos, gente, para colocar? A segunda... Aqui, ó. Aqui o bebê já está formado, tá? Aqui é em torno de 3 meses, mostrando direitinho. E para a gente ver ali o acesso à placenta, o cordão umbilical passando por cima do ombro do bebê, fazendo várias voltas. A foto, na verdade, essa parte à esquerda do vídeo de quem está em casa assistindo, ela recobre todo esse círculo. Fica tudo umas esponjinhas ali para proteger o bebê. E essa esponja é feita à base de nutrientes que a mãe, quando tem hiperemese, até tem, eu acho aí, uma imagem que mostra uma mãe como ela fica em mal-estar. Deve estar na sequência. Vamos colocar na próxima, gente? É a Amanda que está lá. Procurarem lá. Eles vão colocar. Pede lá pra gente aí. Porque a mulher chega em determinado momento que ela começa ou a ficar mais tempo no banheiro, com vômitos, ou então até próximo do bacio do banho. É uma cena clássica. Passando mal mesmo. Mesmo. Tudo dá dor de cabeça, dá dor na coluna, o vômito, uma fraqueza muscular muito grande. Geralmente a mulher treme. Quando você vai atende uma paciente dessa, o corpo fala por si só. Ela vem com o rosto sofrido, de dor. E é interessante aí, nesse caso, só cuidar para não confundir isso com algum problema de coluna. São coisas diferentes. A gente está falando de uma mulher que enjoa, problema de coluna faz isso, que tem vômitos seguidos, fadiga, um enfraquecimento generalizado. Quer dizer, nesse momento a gravidez é um problema para essa mãe, não é uma alegria. O feto está consumindo tudo. E mesmo consumindo tudo, a demanda é tão grande que geralmente são fetos que a gente chama pequenos para a idade gestacional. Que tem vários... Eles consomem tudo, mas ainda não tem o desenvolvimento que deveria. Exatamente. A mulher com hiperemese gravídica, essa que tem náusea, vômito muito intenso, ela, no geral, ela ganha somente 7 quilos. E o bebê não guarda a proporção, a gente chama de peso inferior para a idade gestacional, PIG, ou seja, se não é um obstetra que acompanha, que saiba que ele vê a maturidade pela placenta. A placenta é que nos dá a ultrassom para ver a maturidade. Pode ocorrer um erro médico se basear somente no tamanho do ventre, porque o bebê ele não vai vir grande, ele vai vir pequeno. Então 2 quilos e 500, porque a mãe se privou e o feto também. Então, é algo assim. A internação, ela costuma dar muito resultado, porque a partir do momento que você recebe a alimentação parenteral direitinho, só entra mesmo, na verdade, o pai, se muito a mãe, né? Para poder manter o lado psíquico, o repouso, né? E não gasta tanta energia também. E a alimentação, por exemplo, café, chocolate. Algumas mulheres que estejam num espaço intermediário, aquelas assintomáticas, que não tem nada, e aquelas que têm a hiperemese. Vamos falar assim, aquelas que têm a emese, só tem a náusea e o vômito. Existem medicamentos específicos, dá para fazer na gravidez, pode ser tomado. Não precisa passar a gravidez Não. Clinicamente a gente consegue resolver todos esses sintomas. A mulher passa a ter uma qualidade de vida. Para não ter desconforto, né? Não pode. Qualidade ainda de mais vida, nesse momento, tem que ser tão precioso, né? Pode ter alguém em casa que está achando assim, não, eu estou tendo náusea, é normal da gravidez, a sensibilidade mamária, mas tudo dentro de um grau que você consiga ingerir mais do que você elimina, porque com a hiperemese você acaba vomitando mais do que você se alimenta, você acaba se auto-catabolizando.
o músculo vai perdendo proteína, a mulher vai murchando e o neném vai sentindo. Exato. Vamos pro intervalo? Vamos lá. Depois tem mais perguntas. Tem coisa que a gente recebeu também por e-mail, doutor, que eu vou lhe passar. E mais uma vez a gente convida para o pessoal ligar para cá. 3381-3200, fala ao vivo aqui com o doutor Bellarmino. Eu volto já, não sai daqui. Birman. A gente está de volta com o nosso Ver Mais, falando com o doutor Bellarmino sobre a saúde das nossas grávidas queridas. Eu recebi um e-mail, doutor Bellarmino, de uma moça perguntando do risco de se desenvolver uma neoplasia durante a gestação. Eu perdi uma conhecida porque eu tinha muito carinho, né, logo após a gestação. E ela descobriu durante a gravidez que ela estava com um tipo raro de câncer. A mulher pode ficar mais propícia, que já tem essa predisposição durante uma gestação pela multiplicação celular? Eu não sei como funciona, eu estou lhe perguntando como leiga e pelo e-mail que a gente recebeu. Assim, o tumor, por se caracterizar por uma proliferação irregular, ele se multiplica muito rápido, e a gravidez tem mais ou menos o mesmo comportamento, as células também começam nesse caso, a prioridade é o embrião e o feto. Geralmente, tumores, primeiro que a gente não pode fazer nada, às vezes, quando é de mama, por exemplo, a gente consegue extirpar a parte acometida, mas tudo isso tem que ser muito bem pensado. Mas, de maneira geral, mulheres que têm problema de câncer, na gravidez, estabiliza, porque o próprio corpo não tem como nutrir duas coisas ao mesmo tempo. E como a gestação, ela é algo natural, o corpo entende que a prioridade é para o feto. Quando nasce? Assim que nasce, a mulher tem que voltar ao tratamento que foi recomendado pelo oncologista dela e fazer. Porque durante o tratamento não pode fazer uma quimioterapia? Não. Durante a gestação? Não. Está contraindicado porque o sangue vai ser filtrado todo na placenta e ele consegue segurar muita coisa a placenta. Mas uma quimioterapia... Uma dose de quimioterapia é muito mais difícil. É muita coisa. Essas dietas, doutor, que a gente falou antes, né? Da proteína, da batata doce, o frango. Mulheres que já faziam essa dieta, daí engravidaram e querem continuar tomando whey, querem continuar comendo as comidas de maromba que comiam. Tem que ter atenção especial também nesse momento, que outras coisas devem fazer parte da alimentação? Com certeza. Assim, para curto prazo, quem não tem uma programação médio e longo prazo, dá efeito. Então, só ingerir proteína, que é a do professor Duncan, que teve, inclusive, o seu direito médico recolhido na França no momento devido ao livro. Não sabia. É porque não fica bem claro no livro, eu li, eu entendi. Obviamente, que vai de cada um. Que é por um período curto, você não pode radicalizar muito na alimentação. É só para dizer assim, tem que perder 5, 6 quilos. Ok, e depois a manutenção, nós vamos precisar de carboidrato, aquela cadeia proteica. Proteínas, vitaminas e minerais. Ninguém vive só à base de proteínas. E na gravidez. E o mais grave disso tudo, Cíntia, é que proteínas, elas lesam quando ingeridas em demasia. Por exemplo, quem estiver em casa ou tiver um parente, alguém que tenha insuficiência renal, sabe disso. O paciente portador de insuficiência renal, ele deve ingerir o mínimo possível de proteína, porque sobrecarrega os rins, e a hemodiálise dele, habitual que ele iria fazer se ele passar a ingerir carne, por exemplo, que é hiperproteico, o frango, são alimentos ótimos. Mas quando você passa a radicalizar, a ingerir exclusivamente proteínas, você está abrindo uma brecha de todo tamanho para ter problema insuficiência renal. E na gravidez, mais ainda. Mais ainda, porque o feto, mais ou menos como conosco, de manhã cedo, a gente não vai comer uma feijoada. Feijoada geralmente é meio-dia. O café da manhã é mais light, ali no período da manhã tem aquela quebra. Então, o bebê, ele vai precisar, durante os 9 meses, por exemplo, como nós vimos anteriormente, na parte inicial, quando ele está desenvolvendo a parte neurológica, é o ácido fólico, até a 12ª. Mas depois disso, comparando com as nossas refeições, ele vai mudando a cada mês que está formando uma nova víscera, um novo órgão, outros tipos de vitaminas. Então, nunca vai ser... Às vezes eu vejo de algumas pacientes que, por outras razões, trocaram profissional, enfim. Eu digo, qual é a vitamina que a senhora está tomando? Supostamente, no 6º mês. É a parte que já tem cartilagem, já tem parte óssea. Olha, eu estou tomando esse medicamento aqui. E a senhora tem trocado? Não.
Ele não disse que precisaria mais. Segundo, era para manter aquele ali. Mas, na verdade, você tem que adequar, você tem que conciliar o mês a mês, o desenvolvimento da gravidez, com a necessidade do órgão que o bebê está precisando naquela fase. Tem gente na linha, doutor Delano. Que bom. Alô? Alô? Quem fala? É Marinilda. Oi, querida, tudo bem? Tudo? Seja bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Faça a sua pergunta, Marinilda, por favor. É o seguinte, doutor Delamino, a minha filha, ela está com uma gravidez com descolamento de placenta no 3º mês. Ela está indo no ginecologista, mas ainda continua um pouco de sangramento. Isso é muito sério, muito grave? Obrigado, Marinilda. Boa tarde. Boa tarde. Todo sangramento requer um pouco mais de atenção. Então, no caso, repouso e fazer o antiespasmódico. Nunca se faz algum medicamento de maior intensidade que a gente pode estar segurando um feto e o bebê da filha da dona Marinilda está de 3 meses, ou seja, passou a 12ª semana, não há nenhum problema, não tem sangramento e tudo mais, está tudo certo. Mas havendo sangramento antes, é somente o repouso, um antiespasmódico, daquele bem simplesinho que tem em casa, é aquele mais simplesinho que todo mundo toma para cólica. Isso. E aí toma e fica um pouco de repouso, uma semana, no máximo 5 dias úteis, digamos assim. Porque se for para descer, é sinal que o bebê possa ter uma má formação. E a gente pode... Está segurando uma criança segura, que o corpo iria feliz, exatamente. naturalmente. A gente pede para a mãe ficar meio que blindada, hibernar naquele período. E se o sangramento aumentar, procurar fazer ultrassom e acompanhar. Entendi. Pode ser um sinal de um abortamento e pode ser um sinal que esse processo que a gente falou ali dos tentáculos da placenta, ele gera um pouco de sangramento. Porque o feto a placenta ela tem que delimitar o espaço dela. E nessa delimitação acaba sangrando um pouco. É então muito pode frequente. Ser isso. Pode. A gente também recebeu e-mail, doutor Delamino, perguntando o seguinte: mulheres que engravidam após os 40 anos de idade, mais especificamente aos 45. Okay. Tem que ter uma atenção redobrada em relação a tudo que a gente falou até agora? Porque 45 anos é uma mulher jovem, está tudo certo, mas o metabolismo não é o mesmo daquele dos 18, dos 20. Então o que acontece? A mulher vai ter que fazer um acompanhamento com uma maior assiduidade. Geralmente funciona assim, do 1º ao 7º mês é uma consulta por mês. A partir do 7º mês, quinzenal. Do 8º, dependendo do caso, semanal. E tem casos de alto risco mesmo que tem que ser visto quase que diariamente, ou então internar. Então, o 45 anos, ele não é um problema em si para a grávida, digamos assim. Aquela coisa geralmente se associa a fatalidades, etc. Não é o momento propício, mas bem acompanhada, ela pode sim ter o filho dela normalmente. Eu, particularmente, e paciente eventualmente até assistindo, já tive a oportunidade de receber filhos de mulheres com 45 anos plenamente saudáveis, né? A única coisa que a gente tenta ver depois acompanhando, isso é bacana da profissão, porque você vê, é o primeiro a pegar no colo, pega a criança, né? Não se dá o tapinha, só dá uma contraída para ele. E vê antes que a mãe até, né? E daqui a pouco chega aqueles molecão lá de 18, 19 anos, já tô fazendo faculdade, as meninas já namorando, uma morando em Florianópolis, outra... enfim, né? Esse é o bacana. E o que a gente acaba vendo em relação assim à gravidez e a partir do momento que ela passa a ser um problema para uma mulher de 45 anos, são os cuidados. A frequência dos cuidados é que vai... Ela precisa de mais repouso? É uma mãe que precisa de ela vai precisar de mais repouso. No caso, um acompanhamento com fisioterapeuta ou uma doula. A ingestão tem que ser acompanhada por uma nutricionista, aquela velha história, a cada 3 horas ingerir direitinho, cortar o quanto for possível a quantidade de sal, né? Dirigir, doutor Delamino, eu vejo grávida de 9 meses dirigindo, tem gente no telefone? Então vou abrir o telefone primeiro, pode ser? Sim. Alô, é a Soraya que está falando com a gente? Sim. Tudo bom, Soraya? Tudo. Faça a sua pergunta, querida, por favor. A minha pergunta seria a seguinte: eu tenho agora no momento 2 filhas, né? Uma está com 8 anos e a outra tem 3 anos. E as minhas 2 gravidez das 2 foram iguais. Até o 6º mês eu fiquei internada no hospital, eu vomitava bastante, senti bastante enjoo, fiquei bem fraca, assim, né? Tomei bastante medicamento. E depois do 6º mês melhorou, foi tudo normal, elas nasceram bem, sem nenhum problema.
Mas eu queria saber, se eu tentar ter outro filho, será que vai ser igual também? Boa pergunta. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Soraya. Um beijo. Então, assim, a dúvida da Soraya é frequente. Isso é com descolamento de placenta, hipertensão gravídica, tem uma série de fatores. Aumenta a probabilidade, sim, mas não tão significativa. Cada gestação é uma, né? Nem cada parto é uma. Exatamente, isso aí, sim. Porque já tendo ocorrido, há uma maior probabilidade. O que a gente deve fazer quando nós sabemos que somos vulneráveis a alguma coisa? Nos armar? Nos preparar? Claro. Então, assim, nesse caso, ela tem todo o quadro da hiperemese gravídica. Vômitos, passa mal, etc. Uma próxima pode ocorrer ou não, mas ela vai ter que estar preparada eventualmente para ficar uma semana ou 10 dias no hospital. Porque, exato, eu vejo assim que a mídia, de maneira geral, eles colocam muito, fulana foi internada por isso, por aquilo outro. É um procedimento simples, seguro e necessário. É uma intolerância, e voltando lá essa linha da anorexia, de comer muito pouco, a mulher passa, quanto mais magra for para engravidar, maior a probabilidade de poder ter uma hiperemese. Quanto mais magrinha. Quanto mais magrinha. Por quê? Porque componentes importantes para o feto, ela não tem. O que ela tem é para ela, e olhe lá, às vezes chega a ser um caso As até mais mesmo gordinhas são mais asseguradas. mais asseguradas. Não uma obesidade mórbida, mas aquela é o ideal. É o ideal. Para não haver falta nem para a mãe, tem mães que estão com hipoproteinemia, tem baixa proteína no corpo, e gerando um filho. Aí dá problema, é complicado, né? Bem rapidinho, até quantos meses a gente pode dirigir? A gente não, porque, né? Daqui não tem jeito. Assim, a mulher perde muito o reflexo com a gravidez. Então, o volante na barriga, você não tem que bater o carro. Não, o ideal, se tiver um acompanhante, alguma coisa, deixar estritamente para casos que não há mas quem tem gente possa que levar. até o 9º mês, rola? Rola, mas com cuidado. Pelo seguinte, o feto, ele está em movimento. Ele pode tirar o foco da mãe numa joelhada. Com 9 meses ele está formado. Então a preocupação seria mais com a mãe e com o veículo e pela perda do reflexo que ocorre na gravidez pelo fato de gerar. Tem mais uma ligação? Rúcia, tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda ao Ver Mais. Faça a sua pergunta para o Dr. Belarmino, querida. Obrigada. Doutor, eu queria saber se o ovário policístico e o hipotireoidismo tem alguma relação? Tem alguma interferência na gestação, né? Sim. Perfeito. No desenvolvimento do bebê. Perfeito, Rúcia. Obrigada. Um beijo, querida. Rúcia, obrigado. Boa tarde. Beijo também. Tem totalmente, porque no hipotireoidismo acaba não metabolizando o hipo funciona menos do que deveria a tireoide. Então, assim, a glândula, a tireoide, ela equilibra todas as vísceras hormonais. Se está trabalhando pouco, tem que procurar um endócrino juntamente para poder fazer a devida adequação para esse hipotireoidismo. E outra pergunta dela do ovário policístico. O ovário policístico dificulta a engravidar, mas uma vez engravidando, não tem problema nenhum. Não vai trazer nenhum prejuízo. Não. O ovário policístico é só induzir a ovulação, forçar um pouquinho aquele óvulo que está preso, e a gravidez vem seria o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, sim, porque ela vai ficar privada. O hipotireoidismo deixa a mulher mais rechonchuda, acaba não dividindo corretamente as vitaminas com o bebê.